Baixa autoestima, insegurança, autocobrança, comparação. Se você deu um check em todos esses itens, então você chegou no lugar certo. Eu sei o quanto isso pode ser difícil, doloroso, complicado de se lidar, mas eu também sei que tudo isso tem solução. E é justamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar muito brevemente. Eu me chamo Blenda, sou psicoterapeuta e há 3 anos ajudo mulheres a redescobrirem a beleza de serem elas mesmas e a viverem uma vida muito mais feliz, tranquila, confiante. E ao longo desse tempo, acompanhando mulheres, eu comecei a perceber uma postura de autossabotagem muito frequente. E infelizmente, por muitas vezes, isso não é tão claro assim. Você começa a se sabotar sem nem perceber o que você está fazendo. E isso acontece em grande parte porque existem 3 pilares, vamos colocar assim, 3 grandes pontos, e que se a gente não cuida desses 3 pontos, você continua alimentando esse tipo de postura em si mesmo. Por isso, o meu intuito aqui hoje é te apresentar esses 3 pilares para que você identifique se isso está presente na sua vida, além de te propor soluções para você começar a enfrentar esses problemas. E quais seriam então esses 3 pilares? O primeiro deles é uma baixa autoestima. A autoestima é essa capacidade de você se estimar, de você se medir, vamos colocar assim, de maneira adequada com a realidade. Quando essa sua capacidade de se medir de maneira adequada está desajustada, você muito provavelmente vai ter uma autoestima baixa. E isso vai aparecer sobre muitas formas. Pode aparecer ali como uma desvalorização de si e das suas conquistas, pode aparecer com uma necessidade de aprovação ou até mesmo com uma comparação com as outras pessoas. É como se você vivesse constantemente numa síndrome de impostora, sem saber quem de fato você é e qual o seu valor. Isso traz impactos muito significativos para a sua vida e para os seus relacionamentos. Alguém que não sabe se medir, se estimar de maneira adequada, muito provavelmente vai se colocar em situações de relacionamentos onde a outra pessoa vai ditar o seu valor. E isso aqui é muito perigoso, porque você abre espaço para, por exemplo, relacionamentos abusivos. Então, quem tem uma baixa autoestima tem como que um problema de visão. Não é como se você não tivesse valor, mas é que você não consegue enxergar isso em você. Você não consegue perceber esse valor, porque tem um desajuste no seu olhar. Se o problema da baixa autoestima está em um olhar desajustado, então a solução estaria justamente em reajustar esse olhar, em aprender a se enxergar de maneira adequada, de maneira coerente com a realidade. Reconhecer, por exemplo, aquilo que você tem de bom, aquilo que você sabe fazer bem, as suas qualidades, as suas características. Tudo isso te ajuda a começar a ter um olhar um pouco mais adequado sobre você mesma. O segundo grande pilar que sustenta essa postura de autossabotagem é a hipersensibilidade. Perceba que a sensibilidade em si, ela não é um problema. Ser sensível também pode ser muito positivo e a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas quando a gente fala de uma hipersensibilidade, a gente está falando de novo de um desajuste, mas nesse caso das emoções. É como se elas começassem a ocupar um espaço e um papel na sua vida muito maior do que elas deveriam ocupar. E se isso acontece, você começa a ter consequências muito negativas, como, por exemplo, se magoar com muita facilidade, ter reações para além daquilo que seria esperado diante de situações pequenas, a tomar muito as dores dos outros para você. É como se você sentisse tudo com muita intensidade. E isso não quer dizer que isso seja ruim, porque, por exemplo, a nossa sensibilidade, ela nos defende de muitas coisas. Quando você encosta em um objeto quente, por exemplo, de pronto você tira a mão.
A gente tem esse impulso porque a gente sentiu que aquilo estava quente, que aquilo era ameaçador. Mas a partir do momento que isso começa a dominar a sua vida, tem algo de errado acontecendo. E talvez a grande virada de chave para as pessoas sensíveis seja justamente entender e valorizar o seu mundo emocional. Eu sei que por vezes você encara essa sensibilidade como fraqueza ou pior, como algo que você não gostaria de ter, justamente porque te faz sentir demais. Mas sentir demais também pode ser um grande privilégio. Conseguir perceber as nuances das relações, dos lugares, das pessoas, tudo isso também pode ser uma ferramenta poderosíssima e te tornar uma pessoa muito mais empática, desde que você aprenda a valorizar do jeito certo as suas emoções e colocá-las no lugar que elas devem ocupar na sua vida. E por fim, o terceiro pilar desse tipo de postura autossabotadora é a insegurança. Se na baixa autoestima a gente tem um desajuste sobre o seu valor e na hipersensibilidade um desajuste no papel das emoções na sua vida, aqui, de novo, a gente tem um desajuste. Mas esse desajuste está na falta de confiança em si mesma e nas suas capacidades. É como se você enxergasse a si mesma como muito pequena diante dos problemas da vida, ou pior, enxergasse esses problemas como muito maiores do que eles realmente são. E essa insegurança, muitas vezes, vai se manifestar num medo profundo de falhar. E porque você tem medo de falhar, você acaba nunca se abrindo às oportunidades, nunca testando algo novo e cada vez mais duvidando de você mesmo. Isso também está muito ligado à ideia de hipersensibilidade e de baixa autoestima. Isso porque esses três pilares, eles estão como que se sustentando mutuamente para que você tenha essas posturas autossabotadoras. Não é que você não possa ser só insegura ou só ter uma baixa autoestima, mas normalmente o que acontece é que essas três coisas andam lado a lado. A insegurança é como se fosse um braço de uma sensibilidade desajustada. Porque quando você está insegura, você está em um estado emocional de medo. Então, se é um estado emocional, isso quer dizer que você não é insegura. Você tá insegura. E talvez só isso aqui já te tranquilize demais. Mas eu quero te propor outras soluções para encarar esse problema. Se a insegurança vem dessa falta de ação, desse medo que trava, vencer a insegurança é agir, é dar passos práticos, ainda que pequenos. É se abrir um pouquinho para o mundo, para aquilo que a vida oferece. Claro, com prudência, sem deixar de refletir sobre aquilo que você vai fazer, mas agir, não parar só nos pensamentos. Eu sei que quebrar esses padrões de autossabotagem e parar de agir como sua pior inimiga não é fácil. E tentar isso sozinha muitas vezes pode ser difícil. E é por isso que eu sonhei, idealizei e agora criei o projeto O Recomeço. O Recomeço é um grupo formativo de caráter terapêutico, onde mulheres incríveis como você vão poder recomeçar. E só com as dicas que eu te dei aqui nesse vídeo, você já consegue começar a mudar essas posturas no seu dia a dia. Mas se você quer de fato aprender a combater a sua baixa autoestima, a colocar as suas emoções no lugar certo e ser uma mulher muito mais segura, ao longo de 3 meses nós vamos nos encontrar toda semana e juntas vamos começar a combater esses grandes pilares que vêm destruindo a sua autoconfiança. Se você quer fazer parte desse recomeço, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para um formulário. Lá tem todas as informações sobre o projeto. E se você tiver qualquer dúvida, aqui também vai estar o meu Instagram. E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, já se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver por aqui, o que você achou desse vídeo. E eu espero você no recomeço.